Glória a Deus, Deus seja louvado nessa manhã. Vamos ler Lucas capítulo 24. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos, mas para eles, tais palavras pareciam como um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando, viu somente os lençóis de linho e nada mais. E retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Glória ao nome do Senhor. Capítulo 24 de Lucas nos fala da realidade da ressurreição. Assim como a morte de Jesus, a ressurreição é revelação central, revelação essencial do cristianismo, do evangelho. E é interessante perceber que Jesus, várias vezes, quando caminhava com os discípulos, Jesus dizia para eles que ele, o Filho do Homem, ele passaria pela cruz, pela morte, e ele ressuscitaria. Várias vezes Jesus falou isso aos discípulos, mas eles não entendiam, eles não compreendiam, eles ficavam meio confusos. Jesus dizia: o Filho do Homem será morto e ele vai ressuscitar. Não parece uma coisa tão simples? Os discípulos ouviam e ficavam assim: sobre o que ele está falando? Não entendemos. Por que os discípulos não entendiam? Você nunca fez essa pergunta? Eles não entendiam, primeiro, por limitação humana. As limitações deles, como homem, de alguma forma impediam eles de enxergar algo que na verdade só se entende por revelação do Espírito Santo.
a morte de Jesus e a sua ressurreição só é compreendida de fato por uma revelação do Espírito Santo. Se não for uma obra do Espírito Santo, nós podemos até acreditar na mente. Eu creio que um homem chamado Jesus morreu há 2000 anos atrás e ele ressuscitou. Mas quando o Espírito Santo abre os nossos olhos, quando a gente abre o coração para que Deus mostre realmente toda a sua vontade, a sua verdade, o seu plano eterno, a morte e a ressurreição de Jesus se tornam uma realidade transformadora, poderosa, que vai mudar toda a nossa história, a nossa vida e nosso destino eterno. Quem crê em Jesus, em sua morte, a sua ressurreição, como ela realmente é salvo, é transformado, é liberto, é curado, é renovado. Mas há uma outra razão pela qual os discípulos não entendiam quando Jesus falava da sua morte e ressurreição. Eles não entendiam porque eles tinham uma expectativa errada, falsas expectativas. Porque se eles olhavam para Jesus e criam que ele era o Messias, eles não podiam entender um Messias todo-poderoso, enviado por Deus, que ia morrer. Como assim? Como que um Messias ia ser, entre aspas, aparentemente derrotado, ser morto? E que negócio é esse de ressurreição? Então as falsas expectativas deles impediram eles de ver o propósito de Deus. Isso acontece conosco. Quando a gente quer que Deus faça as coisas do nosso jeito, nós não vamos enxergar o jeito de Deus de trabalhar na nossa vida. E Deus trabalha do jeito dele, para a glória dele, e surpreendendo a gente e contrariando as nossas falsas expectativas. E aí, amado, observe comigo Lucas capítulo 24, que estas falsas expectativas acerca da morte e da ressurreição de Jesus gerou nos discípulos, nos apóstolos, uma crise e incertezas muito grandes. E nós precisamos entender que a cruz e a ressurreição só é compreendida e experimentada pela fé. É uma revelação de Deus. O Espírito Santo torna a morte de Jesus na cruz real dentro da gente. O Espírito Santo torna a ressurreição de Jesus real, como se nós estivéssemos lá, naquele dia. O Espírito Santo faz isso conosco. Por isso os discípulos lá em Atos pregando, eles falam que eles testificavam da ressurreição de Jesus, bem como o Espírito Santo dentro deles. O Espírito Santo confirma essa realidade da morte e da ressurreição de Jesus. E as mulheres, aqui em Lucas 24, elas foram as primeiras a testificar a ressurreição de Jesus. E por quê? Está aí no versículo 1. No primeiro dia da semana, alta madrugada, elas foram ao túmulo, levando óleos aromáticos. As mulheres foram adorar a Jesus, elas foram adorar a Deus, elas foram servir, mesmo sem entender, mesmo achando que Jesus estava morto, o coração delas estava adorando a Deus. Sabe, amado, quando a gente adora a Deus, mesmo sem entender, mesmo no meio das crises, nós vamos ter a experiência com Jesus Cristo ressuscitado. Nós vamos ter experiência com Deus vivo. As mulheres foram adorar domingo pela manhã. Perceberam isso? No versículo 1, no primeiro dia, no domingo. Por isso a igreja do Senhor Jesus, na história, sempre se reuniu aos domingos, porque é o dia da ressurreição de Cristo, o dia do Senhor, o dia onde também foi o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes, o domingo. Então cada dia de domingo é um dia que testemunha que o nosso Senhor Jesus ressuscitou, Ele vive. As mulheres foram lá e elas testificaram. E há 3 verdades sobre a ressurreição muito importantes para a gente perceber. Primeiro, a ressurreição confirma que Jesus é o Messias. Porque Jesus poderia ter feito milagres, ensinado palavras maravilhosas, mas se ele morresse e não ressuscitasse, ele seria apenas mais um profeta. E as pessoas seguiriam. Muita gente, como seguem outros líderes que fundaram religiões, as pessoas poderiam seguir e falar: olha, andou entre nós um homem chamado Jesus, e ele afirmou ser ele o Cristo, e ele morreu, uma morte terrível. Mas a ressurreição comprova que ele é o Filho do Deus vivo, que ele é quem ele disse que ele é. A ressurreição é uma confirmação plena de que ele é o Messias, o ungido, o enviado de Deus.
Segundo lugar, a ressurreição também confirma que nós vamos ressuscitar para a vida eterna. A Bíblia diz que Jesus é a primícia dos que ressuscitarão. Assim como Jesus ressuscitou, quem crê em Jesus vai ressuscitar e vai ter um corpo glorificado. Vai ter a vida eterna com Ele, na cidade celestial que Ele está preparando para nós. A ressurreição de Jesus é uma comprovação da vida eterna. E o apóstolo Paulo fala sobre isso, escrevendo à igreja de Corinto, dizendo que se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã. Viver uma vida de santidade não tem sentido. Então, quando eu creio na ressurreição de Cristo, confirma dentro do meu espírito que eu vou ressuscitar, que nós nascemos para Deus, para viver com Ele eternamente. E em terceiro lugar, a ressurreição também, ela produz nos discípulos de Jesus uma ousadia e uma autoridade sobrenatural. Amado, lembre-se, os irmãos, que estas mulheres que estavam aqui diante do túmulo, elas estavam amedrontadas, elas estavam distantes. Os apóstolos fugiram porque estavam com medo. Pedro negou Jesus diante de uma serva, de uma criada que talvez não poderia fazer mal nenhum a ele. Mas depois que eles creem na ressurreição, depois que eles veem Jesus ressurreto, essas mulheres, estes homens não têm mais medo. Eles vão pregar o evangelho, eles vão dar a vida por Jesus, eles vão confessar Jesus, não diante apenas das pessoas comuns, mas eles vão diante dos reis, das autoridades, e eles vão declarar que Jesus Cristo é o Senhor, é o dono de tudo. Amado, quando você e eu cremos na ressurreição, nós vamos ter uma autoridade, uma ousadia dada pelo Espírito Santo. Ou seja, quem enxerga com os olhos espirituais que Jesus ressuscitou, ele nunca mais será o mesmo. Ele vai ter poder e ousadia para uma vida que testemunha de Jesus. Deus vai te dar ousadia, coragem. Quantas pessoas covardes, quantas pessoas que mesmo crendo em Jesus, mas não tem aquela ousadia para falar dele. Amado, você e eu precisamos, se estamos assim, de uma experiência mais profunda com o Cristo ressurreto, com aquele que vive. E essa ousadia que o Espírito Santo nos dá, é uma ousadia para pregar, para falar de Jesus, onde quer que Deus nos enviar. É uma ousadia para resistir às tentações, às perseguições, às críticas. Essa ousadia de permanecer em Jesus vem se você tem uma revelação de que Ele está vivo, de que Ele vive, de que Ele é o Senhor. E também uma ousadia para se santificar, para viver uma vida na contramão desse sistema, de pensar diferente, de viver diferente, de ter um estilo de vida onde o Senhor Jesus é o centro. Ele que é adorado, Ele que é exaltado, Ele que é honrado em tudo que a gente faz. Ousadia para se santificar vem de um relacionamento com o Jesus vivo. Amados, Jesus ressuscitou, e o que nos muda não é um relacionamento com um livro ou com um manual de regras acerca do que Jesus ensinou. O que nos muda é um relacionamento pessoal, real com Jesus. Ele vive e esse relacionamento transforma a minha vida. Esse relacionamento me enche de amor por Ele. Esse relacionamento me enche de desejo de anunciar o nome dEle a todas as nações. Este relacionamento com Jesus me faz ansiar pela vinda dEle. Ele voltará e isso muda a minha vida todos os dias. E lá em Atos, você percebe uma coisa, quando eles oram, lá em Atos capítulo 4, eles oram pedindo, sabe o que? O Senhor, nos dê mais coragem e ousadia para continuar anunciando o evangelho, quando eles eram perseguidos. Mesmo cheio da ousadia de Deus, eles continuam pedindo ao Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo, ele vai renovando esta ousadia cada dia na nossa vida, quando a gente ora, busca e quer fazer a vontade dele. Mesmo tendo uma experiência com Cristo ressurreto, nós vamos precisar constantemente renovar essa ousadia de que nós recebemos do Espírito Santo através da oração, através da intercessão. O apóstolo Paulo, em Efésios 6, ele diz: orem por mim, para que o Senhor me dê ousadia para pregar. Mesmo tendo ousadia, mesmo já tendo experiências com Cristo, Paulo sabia que ele precisava de despertamento constante, renovação constante, para continuar mantendo a ousadia, para viver
o evangelho do reino de Deus. Talvez nós precisemos disso nesses tempos, de um despertamento para uma vida que manifesta Jesus, o Senhor Jesus vivo. Amado, não é crer apenas que Ele ressuscitou que vai mudar a nossa vida, mas é se relacionar com o Cristo ressurreto. Ele está vivo e Ele habita em nós, e o Espírito da ressurreição habita em nós. O Espírito Santo vai nos lembrar todos os dias de que o nosso Senhor Jesus morreu em nosso lugar, e Ele ressuscitou, e Ele está vivo, e Ele mesmo prometeu: onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali eu estou. E isso muda a nossa vida, e isso muda os nossos valores, e isso nos leva a perdoar, a amar, a amadurecer na fé, a querer ir além na nossa comunhão com Deus, de conhecê-lo cada dia mais. É um relacionamento pessoal. O nosso Senhor Jesus vive. Glória a Deus. Os líderes de religiões, os grandes filósofos, todos eles têm os seus túmulos para serem visitados. Mas se você for a Israel, ainda que não se sabe exatamente o lugar, mas lá em Jerusalém, no Jardim do Túmulo, tem lá simbolicamente um túmulo muito similar aos túmulos do templo de Jesus, e lá está escrito: este túmulo está vazio, porque Jesus ressuscitou. Glória a Deus. E nós temos comunhão com Ele todos os dias. Mas, amado, eu quero também mostrar aos irmãos que a partir do encontro das mulheres com o Cristo ressurreto, elas correm para falar para os discípulos, os apóstolos, do versículo 9, e ali estava Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, essas mulheres que adoraram a Jesus em todo o tempo, mesmo diante das críticas, mesmo diante até mesmo da resistência dos homens, dos apóstolos. Versículo 11 diz que para eles, as palavras delas pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. É interessante, não é? E Pedro correu lá, o versículo 12 diz que Pedro correu, foi ao túmulo, e ele viu apenas os lençóis de linho, e ele saiu de lá admirado. Pedro percebeu que algo aconteceu sobrenatural naquele lugar. Mas o versículo 13 em diante, Lucas nos dá conta de uma experiência muito interessante de 2 discípulos. Só fala o nome de um deles, que é Cleopas, e esses 2 discípulos estavam saindo de Jerusalém e indo para uma aldeia chamada Emaús, versículo 13, mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém, e eles estavam conversando a respeito do que aconteceu em Jerusalém. Este era o assunto principal. Jesus foi morto, Jesus foi crucificado. Eles conversaram a respeito desse momento tão difícil, eles como discípulos de Jesus. E Jesus se aproximou deles. E aqui eu quero compartilhar pelo menos 3 maneiras que Jesus usou para restaurar ou para fortalecer esses discípulos no meio da crise que eles estavam. Primeiro, Jesus encorajou os discípulos a abrir o coração. Percebam que Jesus chega perto deles, no versículo de número 15, enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles estavam impedidos de o reconhecer. Então Jesus perguntou: o que vocês estão discutindo pelo caminho? Que coisa tremenda! Eles não conseguiram reconhecer Jesus, eles conheciam a Jesus, mas, amado, quando os nossos olhos espirituais estão fechados, quando a nossa alma de alguma forma está contaminada com crises, com dilemas que nós às vezes vamos alimentando, nós não reconhecemos a presença de Jesus. Ele está vivo do nosso lado e nós não vemos. E para Jesus restaurá-lo, a primeira coisa que Jesus faz, incentiva eles a falar. Jesus faz uma pergunta para eles: do que vocês estão falando no meio do caminho? Qual é a conversa de vocês? O que está dentro do coração de vocês? Jesus sabia. O Senhor sabe o que está dentro da gente, mas Ele nos incentiva a abrir o coração, a desabafar com Ele. E aí eles começam a falar para Jesus. Primeiro eles repreendem Jesus. Eles falam: ué, você é o único que não sabe do que aconteceu? Versículo 18: será que você é o único que estava em Jerusalém e não sabe? No versículo 19, Jesus diz: do que se trata? Jesus ainda se faz de desentendido. E aí eles começam a falar de Jesus para Jesus. Eles mais ou menos estão evangelizando Jesus aqui, né? Eles dizem: olha, o Jesus, que a gente cria que ele era profeta, versículo número 19, poderoso, os principais sacerdotes prenderam, condenaram à morte. E o versículo 21, eles demonstram a crise deles. Perceba aí,
na sua Bíblia. Eles dizem: nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel. Às vezes nós estamos em crises porque nós esperávamos que Deus fizesse as coisas do nosso jeito, mas Jesus incentiva-os a abrir o coração. Em segundo lugar, para tirar eles dessa crise, Jesus abre as Escrituras da maneira correta para eles. Jesus abre a Bíblia para eles, porque percebam os irmãos, a partir do versículo de número 25, então ele lhes disse: como vocês são insensatos para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E versículo 27, começando por Moisés e todos os profetas, explicou o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Você sabe o que Jesus fez? Jesus mostrou para eles que de Gênesis a Malaquias, todos os livros bíblicos falam de Jesus. Jesus abre a palavra para eles e mostra que a Bíblia é cristocêntrica, que a nossa vida só tem sentido se Jesus é o centro de todas as coisas. Jesus mostra para eles que a morte do Messias não foi um acidente, foi a agenda de Deus para redimir toda a humanidade. E em terceiro e último lugar, para Jesus tirá-los dessa crise que eles estavam pelas suas falsas expectativas, Jesus abre os olhos deles para a sua presença, o que ocorre a partir do versículo 31, então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Jesus entra na casa deles, eles falam: vem para cá, esteja conosco, e quando Jesus parte o pão, diz a palavra que eles reconheceram que era Jesus. E aí a gente percebe que a gente só enxerga Jesus por uma revelação da graça dele, por uma iniciativa dele mesmo. O que nós precisamos ter é um coração sempre aberto, sincero, de buscar a Deus, de falar para Ele as nossas dores, de querer conhecer a vontade dEle para fazer a vontade dEle, de amá-lo e glorificá-lo e viver uma vida plena para Ele. E aí nós vamos ver quem Ele é. Ele é o Messias, Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele é o Senhor, Ele ressuscitou e Ele voltará. Que estas verdades queimem no nosso coração e sejam renovadas continuamente pela palavra, pela intercessão, pela adoração, pela comunhão com o corpo de Cristo. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado porque nós conhecemos o Senhor, nós conhecemos a Tua palavra, temos conhecido o Senhor e queremos continuar a conhecê-lo a cada dia. Clamamos em nome do Senhor, em nome de Jesus, que a revelação acerca do Senhor cresça no nosso coração. Nós queremos conhecer, Pai, a cada dia os tesouros ocultos em Jesus. Queremos, Jesus, cada dia te contemplar com mais clareza, olhar para Ti, ouvir a Tua voz, fazer a Tua vontade. Renova a nossa ousadia, Jesus, a partir de um relacionamento com o Senhor. Renova a nossa ousadia de perseverar em falar do Teu amor, em nos santificar, em resistir aos dias maus e aguardar a vinda do Senhor numa vida cheia do Espírito Santo, cumprindo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.